essa visão distorcida e por muitos outros prejuízos que eu vou estar citando. E aí a gente reduz isso muito com a psicoterapia cognitivo comportamental e a sexual, né, que tem vários focos aí, terapia de casal, focos na disfunção sexual, na dependência, no ciclo, nos scripts sexuais e também na psicoeducação sexual. Okay? Então, dá para trabalhar esses impactos negativos. E é uma demanda que eu atendo muito. E, principalmente, na verdade, 100% da demanda que vem para mim são homens que querem trabalhar, então, essa dependência da pornografia. Ele já vem porque percebeu o prejuízo, ou no aprendizado, por exemplo, na época da universidade, não consegue concentrar, não consegue reter conteúdo, ou eles vêm porque está tendo problema na relação sexual, ou já está com uma disfunção sexual, por exemplo, ejaculação precoce. Então, como eu atendo muito essa demanda, foi também uma área de estudo que eu quis aprofundar. Ok? Então, vamos lá. Só para a gente ter uma base melhor, né, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é sexualidade. A turma jovem estudou agora, né, uma lição muito especial sobre sexualidade, e eu fiquei muito, muito feliz, porque deu uma base interessante, né, para as pessoas entenderem que falar de sexualidade não é falar só sobre fazer sexo, ela é muito mais ampla que isso. Então, as pessoas, elas têm uma limitação muito grande, né, sobre o que é. Eu coloquei aí um pouquinho para vocês entenderem, né. Ela é um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então, de uma certa forma, ela vai influenciar nossos comportamentos, né, sexuais, nossos comportamentos relacionais, as nossas atitudes, né, e ela vai mostrar também pela nossa vivência sexual saudável ou disfuncional, ok? Então, ela não é apenas para fazer a relação sexual, mas ela é uma energia vivenciada pelo ser humano. E dessa forma, gente, ela vai influenciar nossos aspectos, né, em geral aí. Então, na área central do nosso ser humano, né, aí ela vai pegar a questão do sexo, identidades, papéis de gênero, orientação sexual, o erotismo, o prazer, intimidade, contato, comunicação, reprodução. Então, ela é muito mais ampla do que só falar da relação sexual. Okay? Então, eu coloquei uma citação aí, né, uma referência de Maya Medeiros, que fala que a sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, nas fantasias, nos desejos, nas crenças, que é uma das coisas que a gente vai aprender hoje, nas atitudes, nos valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos, né? Então, ela vai ser influenciada pelas interações. Isso é muito importante. Nesse estudo nosso hoje, que essa interação pode ser física, real ou virtual, ok? E dessa forma, então, fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, são tudo influenciados pela sexualidade. A gente acha que não tem isso, né? Mas olha como que é interessante, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, por isso que é importante a gente dar visão para essa área. E quando a gente vai começar a aprender sobre sexualidade, muitas vezes já está muito tarde, porque é muito difícil, né, para muitas pessoas falarem sobre isso, só que a gente vivencia a sexualidade desde o nascimento. Né? Não é só quando a gente está na puberdade, onde o corpo muda, onde a menina menstrua, que a gente começa a vivenciar a sexualidade. Aí já está bem avançado, né? Mas é bem antes, ok? E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho de umas denominações, uns conceitos, na verdade, que a gente tem em questão da sexualidade e da internet, né? Que tem a questão da atividade sexual online, né? Que são atividades diversas que a gente tem no meio virtual aí, que vai abarcar a sexualidade para fins múltiplos, né? Então, pode ser para explorar, né, conteúdos, entender um pouco mais, para educação, para divertir. Então, assim, muitas pessoas começam a acessar a internet para aprender sobre sexualidade e sobre sexo. E é uma coisa que eu percebi nos estudos que eu fiz para esse artigo, que jovens, né, principalmente adolescentes, começam a acessar pornografia para aprender sobre relação sexual e sobre relacionamento. Só que olha onde eles vão embasar, né? Numa área aí bem delicada, que não agrega para eles realmente sobre relacionamento, né, sobre sexualidade. Então, essa atividade sexual aí online, ela acabou perpassando muito pela pornografia e levando as pessoas a aprenderem de uma forma deturpada sobre a sexualidade. O outro ponto é o cybersexo, né, que é utilizar a internet de alguma forma para envolver-se, né, sentir, vai olhando fotos, vai conversando, entra em sala de interação, troca imagens,
troca aí textos com um conteúdo explícito sexual, que é diferente um pouco do sexo, né, que a gente até viu na lição da Escola Sabatina também sobre ele, que é enviar, né, encaminhar textos ou imagens com conteúdo também explícito, mas o envolvimento é outro, ok? Ele é mais leve, né, vamos falar assim. E a gente tem até também a questão do bullying, né, nessa área do cyber também, que a gente consegue perceber também na área da sexualidade. O erotismo é um ponto interessante para mostrar para vocês, porque muita gente confunde que o erotismo e a pornografia são a mesma coisa, mas não é, ok? Qual que é a questão? O erotismo é um conteúdo sexual sugestivo, né, que não faz um uso tão explícito de sexo, e ele não tem uma intenção direta, né, de atentar poder sobre o outro. Então, quando ele quer uma sedução, erotizar um pouco a relação, às vezes o casal manda, né, um textinho um pouco mais picante, envolvente. Ok, não quer dizer que isso é pornografia, que a pornografia eu vou explicar para vocês direitinho o que é agora, que então ela vai ter uma diferença de erotismo. Então, não é porque mandou uma mensagem, às vezes, envolvente, um pouco picante, que já é uma mensagem pornográfica, ok? Então, o objetivo aqui dos materiais eróticos, ele não é somente, especificamente, causar excitação, como é a pornografia, né? Ele tem essa conotação aí diferente de envolvimento. E para a gente entender, então, esse estudo de hoje, o que é pornografia, né? Então, vamos lá, né? Eu coloquei uma citação de Postal e um grupo todo que fez um artigo bem legal em 2018, que fala, né, todo material sexualmente explícito que é primeiramente designado a produzir excitação sexual em quem assiste, né, em seus espectadores. E é interessante a gente salientar que o consumo de pornografia no Brasil, ele é muito, muito alto. A gente está no 8º país, né, no mundo de consumo de pornografia. Em 2006, tinha 4 milhões de sites, né? Então, assim, isso já aumentou muito mais, né? E o Pornhub, que eu coloquei embaixo uma fotinha, ele é a plataforma mais consumida no mundo, né? E entre a idade de pessoas que mais consomem são os jovens, de 18 a 24 anos, que é a nossa idade aí, né? De universitários. Então, a gente tem um alerta bem grande, né? Todo material sexualmente explícito, né? Que é designado, então, a produzir excitação, a gente vai colocar como pornografia. O alvo, então, dela é fomentar no usuário um estímulo, uma agitação sexual. É dar tesão mesmo, né, gente? É ficar ali excitado. A ideia é essa. Então, ele vai retratar situações que envolvam o ato sexual, inclusive com conteúdo erótico e com sexo explícito, composições, com imagens de penetração, né, ou de um sexo oral, alguma coisa nesse sentido. Normalmente, o foco são para homens, né, todos os takes, as imagens feitas, ou de foto ou de vídeo, são com uma visão que o homem consegue ter. Então, normalmente, a imagem é feita de baixo para cima, que é a imagem que o homem tem tendo uma relação sexual, e raramente é de cima para baixo, que é a imagem que a mulher tem, né, ou é uma imagem ali se a mulher estivesse fazendo um sexo oral. Mas o conteúdo grandemente é filmado para a citação do público masculino. E o propósito desse mercado é questão de lucro, né, que as indústrias podem ter. A finalidade, então, aí é gerar e causar em quem consome pensamentos sexuais e também sentimentos que são dessa área. É interessante que a gente entenda que tem um termo, né, que vem da pornografia, que chama, do grego, pornógrafos, que esse termo vem para mostrar a ideia, né, de que como era a vida das prostitutas e seus clientes. Então, esse é uma pornografia vem do termo grego, e a ideia era essa, né? Como que é a vida das prostitutas com os clientes dela? Para a gente entender os costumes, os atos sexuais. E disso vem, então, toda a questão da pornografia. Então, um material só com nudez não pode ser visto como pornografia, ok? Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa no chat que eu posso estar colocando. O pessoal está interagindo com as falas aí, qualquer coisa eu vou ver.
Bom lá, por que que as pessoas consomem pornografia? Já pensaram sobre isso? Por quê, né? Então, o objetivo, Bauman, e toda uma equipe de Bauman, num artigo bem recente, de 2019, colocou o seguinte: o objetivo do uso da pornografia pelos homens, né? Procuram para obter satisfação pessoal, para ter prazer, relaxar e se masturbar. Acreditando, então, que isso vai colaborar, olha que interessante, eles acreditam que vai colaborar na relação amorosa deles e vai agregar na forma que eles praticam o sexo. E dessa forma vão aprender mais sobre cenas, posições e tudo mais. Então, a intenção de muitos é relaxar, aprender, se masturbar e achar que vai isso de uma forma agregar no relacionamento amoroso. Mas a gente vai ver que não favorece isso. Mas muitas pessoas começam a consumir pornografia por isso. Eu não sei muito bem como fazer sexo, né? Isso, então, é onde que eu vou aprender, e aí pega num ponto que depois vai trazer muitos impactos negativos. 70% do público que consome pornografia são homens, né? E aí, a gente tem um dado também que 70% de quem consome, consome porque é sigiloso, né? Eles querem manter também o sigilo aí. As mulheres já têm uma outra pontuação, né? Elas veem, a maioria das vezes, como um material que é desconfortável, né? E que o uso traz distanciamento. Algumas, sim, mulheres consomem pornografia e podem pegar pelo mesmo pontuação aí, né? De objetivo, mas, em geral, traz aí um mal-estar. Se a parceria, né? O casal ali tiver uma ideia de consumir junto, pode até ali ver como algo benéfico, vou pôr entre aspas mesmo, tá, gente? Mas, em geral, vai trazer muita distância, vai trazer uma outra imagem sobre a relação sexual e muitas comparações, e eu vou falar um pouco sobre isso. Continuando aí, eu coloquei, né, no outro parágrafo, somente os homens veem o uso de pornografia para auxiliar em momentos. Olha que interessante. Mulher não vê isso, tá, gente? Em vários artigos, principalmente de Bauman, fala isso. Que momentos de solidão, carência, frustração, tédio, né, ociosidade, são preenchidos com o uso da pornografia. É o que eu mais vejo no consultório. Uma das perguntas que eu faço na anamnese, quando as pessoas vêm para trabalhar a questão de sexualidade, você consome pornografia, você se masturba? E eles vão falar sim e tal, né? E aí eu pergunto, quais são os momentos que você mais consome? Em geral, quando eu tô à toa, que eu não tenho nada para fazer, quando eu fico ali querendo dar uma relaxada antes de dormir, né, aí eu vou lá, abro o celular e tudo mais. Então, o tédio, né, a ociosidade tem sido um ponto de gatilho para esse consumo. E aí vem a questão, por que também consumir, que eu já falei que é para aprender, né, a fazer sexo, para ter uma performance, e na adolescência vem esse consumo maior. Tem um ponto que eu também acho interessante, que a parceira, né, a mulher, ela, em geral, tem medo de perder o parceiro, em alguns pontos aí, quando eles consomem pornografia, e muitas delas vão, às vezes, a acabar consumindo também, para quê? Para não correr esse risco, né, de estar ali, ele gostando de algo que elas não estão interagindo, eles procuram uma outra pessoa para realizar aquelas fantasias. Mas todas as pessoas que eu atendo, casais, e que a mulher sabe que o homem consome pornografia, sentiram luto. Okay? Elas ficaram em momento de luto por ver que toda aquela imagem que o parceiro tinha, que demonstrava para ela de carinho, afinidade, companheirismo, né, de contato sexual também, caiu por terra, vou falar bem assim, quando elas descobrem que ele está consumindo pornografia. E aí gera uma distância do casal, e muitas vezes eles vão parar aqui, fazer terapia de casal. Ok? Deixa eu ver aqui. Tiver com alguma dúvida, vocês colocam no chat, eu vou tentando. Aí colocar uma racionalização, uma desculpa para assistir. E argumentos, eles vêm com muitas questões assim. Mas vai ser bom, eu aprendi. Quando percebe que o prejuízo foi muito maior, né, e criou todo um script sexual, que eu vou falar sobre isso, de como fazer sexo, aí eles entendem que esse argumento caiu por terra, né, e o prejuízo já é grande. Continuidade, gente. Porque, então, né, consumir pornografia, a gente já falou. Deixa eu só voltar aqui para o meu slide. E aí, o ponto principal, né, vamos começar, então, os impactos que tem. Desvalorização da mulher pela pornografia. E eu gosto muito dessa frase, né, que vem aí, a subordinação sexual gráfica
e explícita da mulher. É um termo falado por Dias, no artigo de 2016, que é a imagem que se passa da mulher, sofrimento de momentos de sofrimento sexual, né? E aí mostra toda uma imagem de como a mulher gosta de ser tratada no sexo, né? Subordinação. E é muito difícil você ter um contato com a pornografia onde não tem essa pontuação sobre a mulher, de subordinar ela sexualmente, né? Aqui eu estou colocando, gente, mais vídeos e acesso de pornografia heterossexual, né? Se fosse homossexual, a gente teria uma outra pontuação, mas aqui eu estou perpassando por quê? Por quem tem atividade heterossexual, tá? Não vou abordar aqui a pornografia com a pedofilia, nem com a zoofilia, que são relações sexuais com animais, nem com crianças, e nem com a necrofilia, né, que são relações sexuais com cadáveres. São parafilias que a gente tem aqui na área da sexualidade. Aqui a demanda, eu estou trabalhando só com a demanda de heterossexual. Então, a pornografia aqui, né, com a visão heterossexual, ela vai subordinar a mulher. E aí eu trouxe uma ponderação bem bacana do artigo, que é a seguinte: pornografia é um produto que expõe as mulheres sem humanização, pois são vistos como objetos de prazer, ou até como um bem de consumo. Eu quero aquela mulher, eu vou ter aquela mulher, eu vou fazer o que eu quiser com essa mulher, ela vai fazer o que eu pedi para ela, né? Aí eu, às vezes, com um tapa, com uma condução, puxada de cabelo, né? E outras questões que a gente pode ver na pornografia. Outro ponto aqui, que a ideia é que a mulher, ao ser estuprada, cortada, enforcada, mutilada, machucada, ela sente deleite sexual, ela sente prazer com isso, né? Então, essa é uma imagem que a pornografia traz. Materiais que apresentam as mulheres em posições de servidão e submissão sexual, penetradas aí por objetos, animais e em cenas que as degradam, torturam, inferiorizam, sangram, mutilam. Tudo que isso aqui é para o quê? Para trazer excitação, para trazer prazer. Então, o ponto principal de impacto que a gente vê que desvaloriza a mulher. É isso que traz um grande prejuízo na relação do casal também e dessa mulher, que ela vai tendo um olhar diferente. Você acha que esse parceiro, né, que é o esposo, o namorado, né, vamos pegar, abranger aí, ele vai conseguir colocar essa mulher somente com essa visão na hora do sexo, ou isso vai perpassar pela relação dele e vai prejudicar o respeito que ele vai ter por essa mulher? Ele vai subordinar ela, ele vai maltratar, ele vai inferiorizar essa mulher somente na hora do sexo, no momento do sexo? E a gente vai perpassar por isso, quando a gente faz atendimento, que não acontece assim. Incentiva o masoquismo, o sodomismo também, né? Que vem com essa ideia, né, de que apanhar, quem gosta de apanhar, quem gosta de bater e tudo mais. E aí, mais um ponto, né? Cenas de submissão feminina de caráter punitivo, elas são rebaixadas, fornecem, então, fornecedoras de sexo ao homem, retratam atos sexuais violentos. E aí, você acha que vão ajudar no respeito, né, dessas mulheres aí? E eu peguei um dado que eu coloquei aqui para a gente ler, né? Um grupo, né, de Postal e o grupo todo deles fizeram no artigo 2018, colocaram assim, 304 vídeos que eles analisaram, 88% das cenas apresentavam agressões físicas e 49 agressões verbais, né? Questão de bater no rosto, puxar o rosto, puxar o cabelo, enforcar, xingamento, ofensa, bater em outras partes do corpo. Isso acontece em muitas cenas da pornografia. E esse olhar, então, fica deturpado do homem para com a mulher, sem contar os prejuízos que a mulher vai ter sobre a imagem que ela tem de si mesma. Então, ela precisa daquela agressão, assim que ela vai sentir prazer, é dessa forma que ela vai ter o parceiro dela, só quando ela é subordinada, quando ela é humilhada na relação sexual. Isso foge, gente, da ideia que a gente tem da relação sexual como um encontro de conexão, intimidade, de amor. Não tem como fazer essa ligação, né? Naquele momento ali, o caráter da pornografia, né, sexual, ele transforma. Ele não tem essa conexão com parceria, de amor e cumplicidade, ok?
E aí a gente vai construir aí um primeiro ponto das crenças sexuais masculinas, né, da visão dele sobre o ato sexual e da vivência dele com essa parceira, com essa mulher, né, e vai trazer, então, mudanças de comportamento para ele também. Gente, dando para entender? Estou muito rápido, eu costumo falar rápido, vocês me dão um feedback aí, se está dando para entender bem, ok? De vez em quando eu estou olhando aqui o chat. Então, vamos lá. Comprometimentos psicofisiológicos. O que acontece, então, na nossa mente, no nosso corpo e na área sexual, né? Então, no período da adolescência, é que a gente vê muito consumo da pornografia. Quando eu pego ali homens, né, que vêm para fazer tratamento, eu pergunto, quando você começou a consumir pornografia? Normalmente são homens que vêm a partir dos 24, 25 anos, que já estão tendo atividade sexual e está tendo prejuízo já. Aí, consome pornografia desde os 12 anos, desde os 15, desde os 14. Em geral, eles já estão consumindo pornografia há 10 anos, há 13. Eu estou com um caso de paciente que ele está há 18 anos consumindo pornografia. Ele está com compulsão sexual, hipersexualidade e não consegue parar de trair a parceira dele, né? Então, o tratamento dele, o foco dele é esse, trabalhar compulsão, traições e a mudança dele desse olhar sobre o sexo. Ele não consegue olhar o sexo como fazer amor, né, como estar junto em questão de intimidade. Para ele, é foco somente no prazer sexual. Sem contar a dependência da masturbação, né? Pessoas que masturbam 1 a 5, 7 vezes por dia. É muito comum ver no consultório. Então, os adolescentes, né, as pessoas começam a consumir pornografia, principalmente no começo aí da vida sexual, eles vão absorver muito essas imagens pornográficas. E aí, tem um termo usado pelo médico Carlo Foresta, que é uma sociedade italiana, que ele usa o termo assim, eles vão sofrer, possivelmente, anorexia nervosa, ligada à área da sexualidade, no sentido assim, eles vão ter dificuldade em ter relações sexuais com uma parceira real. Olha que importante isso. Consumir pornografia, né, por muitos anos, mas principalmente começando na adolescência, pode contribuir para que essa pessoa tenha dificuldade de ter uma relação real na vida dela, né? Ela vai ter menos sensibilidade ao conteúdo que está sendo exposto, diminui o desejo sexual dela, impacta na resposta de excitação, é muito mais fácil de não ter ereção, o homem, né, a mulher, seria a lubrificação, e aí, essa relação sexual na vida adulta, onde a gente, né, realmente quer estar vivendo ela de uma forma sadia, já tem prejuízo. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? O uso da pornografia e a relação com a masturbação é grande, né? E gera uma grande dependência. É muito raro uma pessoa que viu pornografia não sentir ali, então, uma necessidade, uma vontade de se tocar. E mais raro ainda é alguém se masturbar sem ter consumido pornografia. Então, a relação delas é, assim, quase entranhada, ok? E uma das coisas que eu trabalho, quando a pessoa vem com muito consumo de pornografia e masturbação, é tentar tirar esse elo. Às vezes é difícil de tirar a masturbação da pessoa, então a gente vai começando a tirar a pornografia. E aí, se a pessoa vai perceber que ela tem uma dificuldade de se masturbar sem a pornografia, ok, depois ela vai perceber que ela tem muito conteúdo pornográfico já na mente, muitas lembranças, que ela nem precisaria mais de usar pornografia. Então, ela conseguiria masturbar só com o que ela já tem guardado na memória. Então, a gente vai fazendo um detox mesmo, a gente vai diminuindo esse consumo aos poucos para a pessoa conseguindo estar aí tirando, né, o consumo total. Continuando, só para vocês verem essa citação de Rocha, que o indivíduo, né, masturba, tem essa dependência da pornografia tudo junto, ele está procurando, né, quando está sozinho ali, diminuir, né, distrair o medo, né, frustrações, brigas e ansiedade, e quando ele está preocupado. É diversos motivos que as pessoas vão estar usando a pornografia e a masturbação. É muito peculiar também. Mas, em geral, quem está ansioso, né, essa questão de estar preocupado, acontece muito. E aí eu coloquei só uma questão de que, pequena, né, fisiológica aí, que lesões na pele do pênis, dores musculares devido aos movimentos repetitivos, lesão no clitóris, tudo isso pode acontecer no nosso corpo.
né? Abaixo do desejo sexual também vai receber influência da masturbação. A ejaculação pode vir em momentos diferentes que o homem deseja. Essa mulher pode ter muito mais dificuldade de se sentir excitada. Então, os prejuízos, que eu não vou entrar muito da masturbação aqui, são enormes. Então, assim, quando as pessoas fazem atendimento comigo, mesmo que não são cristãs, eu não estimulo ao uso da masturbação para cometer tratamento de desejo coativo, né, o desejo baixo. Então, eu vou trabalhar outras áreas, mas não é a pessoa se masturbar, que a gente vê muito em outros sexólogos por aí, tá? E o consumo da pornografia também vai estar ajudando esse desejo sexual a ficar baixo. E aí vem a questão que eu quero que vocês pensem sobre a dopamina que a pornografia traz, né? Porque a pornografia tem um efeito muito estimulante. E aí ela faz o seguinte, olha, o corpo libera uma alta dose de substância de bem-estar, chamada dopamina, e fica inundado de citocina e vasopressina, que age como uma cola humana, criando um vínculo com essa parceria, que pode ser uma parceria virtual, não precisa ser uma parceria real. Olha que interessante, você está sentindo prazer com alguém de forma virtual, mas você cria uma cola, você cria um vínculo com aquela cena. E aí, sua mente, seu cérebro não entende que aquela pessoa ali não é uma pessoa real. A questão também, que é esse efeito estimulante, é porque chega um momento que você quer mais. E aquelas cenas ali começaram a ficar banais, você tem que consumir uma pornografia ou por mais tempo, ou até mesmo mais pesada, né, mais intensa. E para você ter a mesma liberação aí de dopamina. A gente vai perceber daqui a pouco que ele vai fazer até uma mudança, né, anatômica do cérebro, esse consumo da pornografia. Então, a dependência do sujeito tem muito efeito aí nessa questão dessa liberação de sensação de bem-estar que vem pela dopamina, né? Então, é um ponto que eu gosto muito de trabalhar para as pessoas perceberem, né, que dá para trabalhar essa sensação de bem-estar com outras atividades, né, que não seria o consumo da pornografia. Vou passar aqui para vocês, que é outro comprometimento, né? Um dos prejuízos neurológicos é a necessidade de buscar diversidades aí, né, nesse consumo. E o que a gente antes teria prazer, já não tem graça mais. E interessante salientar que, em geral, também aumenta o consumo por tempo. O que dava para ficar 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, mas as pessoas vão para 8, 10, ou durante o dia elas começam a consumir mais. Né? E aí trouxe esse ponto da mudança anatômica. Nossa, muda no cérebro? Muda. Tem um estudo, né, do Instituto Max Planck, de Berlim, da Alemanha, que percebe que diminuiu a massa cinzenta das pessoas que consumiram a pornografia, que é da área do calvo direito do corpo estrial, e aí faz uma diferença aí, por quê? O estímulo é muito grande, e o sistema de recompensa do cérebro está sempre ali sendo estimulado. Então, vai fazer uma diferença para essa pessoa que consome, o tanto que ela vai ter ali de necessidade para sentir recompensa e sensações de prazer com o estímulo sexual. Né? Então, a pornografia ela vai comprometer o cérebro do usuário dela. Né? E o vício, ele é muito fácil de estar ali vivenciando ele. Né? Então, assim, é muito difícil equilibrar o consumo da pornografia, a impulsividade domina essa pessoa, só mais um pouquinho, só mais um vídeo, né? Então, eu falo, não começa, né? E começou a perceber que acessou sites, sai logo, né? E tenta não estar ali criando mais estímulos. Então, viu, começou a sentir prazer não, sentir excitação, e desejou ali um contato físico, né? Uma masturbação, o quanto antes começa a parar, né? Porque senão vai tendo mais reações de prazer, mais satisfação, e esse cérebro aí vai tendo uma vontade de estar realizando sempre mais a mesma atividade. O circuito neural ativado nesse comportamento sexual é o mesmo de quem depende de jogos de azar e o uso de drogas, como a cocaína. E eu falo que é mais fácil trabalhar uma pessoa para tirar ele das drogas do que tirar da pornografia. Porque as drogas, chega uma hora que a gente desintoxica bem seu organismo, mas a pornografia não.
pode ficar 10 anos sem consumir, se você quiser, você vai acessar na sua mente, você vai lembrar de conteúdos pornográficos, né? Isso vai perpassar pela sua vida, nas suas relações, né? Quando você ficar mais velho ou velho, você vai estar lembrando sobre a pornografia. Então, é importante a gente entender disso, né? Então, tem uma questão que eles verificaram também por ressonância magnética, né? Cérebro de 64 homens que consumiam frequentemente a pornografia. E eles perceberam o seguinte: menor processamento de atividade numa região do cérebro, né, que é essa questão da estimulação sexual, e a diminuição de conectividade entre os centros de recompensa e a região do cérebro responsável por ajustar e conseguir objetivos. Já pensaram sobre isso? O prejuízo que a gente tem na questão de procurar realizar objetivos nossos, né, conseguir entender que a gente é capaz e correr atrás, que isso pode também ter prejuízo pela pornografia consumida? Então, acho que é bem importante a gente estar, né, entendendo esses comprometimentos. A pornografia pode também acionar comportamento viciante, né, e a masturbação aciona mais ainda. Então, assim, olha, a pornografia vai para o comportamento viciante e a masturbação para o comportamento de obsessão, ok? Andando rapidinho aí, uma citação de Poston, né? Verificou-se que quem consumia frequentemente pornografia apresenta menor processamento, né, que foi o que eu te falei para vocês, se vocês quiserem estar printando aí. Então, essa pessoa aí vai ter uma dificuldade de conseguir objetivos. Ok, gente? Só mais um ponto. Ciclo do vício sexual, para vocês entenderem. Primeiro, inquietação. Uma agitação para obter os estímulos sexuais. A pessoa fica inquieta, ela fica impaciente, ela não consegue concentrar em nada, ela só pensa ali em fazer algo que vai dar um estímulo sexual para ela. Ok? Aí ela vai para o ritual dela. Okay? Então, o que são os comportamentos, os gatilhos? A gente vai, quando a pessoa vai para a terapia, a gente vai perceber isso. A maioria dos homens que eu percebo é quando acorda ou antes de dormir. Eu acordo, fico ali, mexo no celular, ou levo o celular para o banheiro, e aí eu acabo, não dou conta, e começo a acessar um vídeo, né? Ou as mulheres também, algumas também trabalham na questão da demanda, e aí vai começar o quê? Causar excitação, ok? E aí esse consumo vai ficando recorrente, né, por mais tempo, e aí acaba muitas vezes a masturbação. O ponto 3 do ciclo é a compulsão sexual, né? A procura que está focada em obter prazer. A mente daquela pessoa muitas vezes fica assim: nossa, eu preciso de relaxar, eu preciso ter alguma coisa que me faz bem, que me dê prazer, aí volta na questão sexual. E o desespero, fecha esse ciclo aí, né? Fica desmotivada em frente à impotência de repetir o ciclo. Nossa, fiz de novo. Não dei conta, né? Mas o que eu posso fazer? Eu gosto, eu sinto bem assim, é só assim que eu relaxo. Mas aí a pessoa vai ficar inquieta de novo, porque ela passa alguns dias sem ter alguma sensação de bem-estar, né, sexual, principalmente, ela vai lá e repete esse ciclo. Então, a gente vai principalmente trabalhar os gatilhos, tá? É um ponto principal que a gente faz. Prejuízos emocionais, né, e as construções de crenças. A pornografia não oferece elementos emocionais. Olha que interessante, né? Ela não traz ali envolvimento. Ela mostra um conteúdo explícito de sexo, mas ela diminui isso tudo ao ato físico. Ela não traz ali uma ideia certa sobre sexualidade, porque a sexualidade envolve intimidade, conexão, comunicação, sentimento, né? Então, a pornografia não traz esse aspecto. Ocorre um condicionamento negativo e, olha que interessante, antissocial do prazer dos homens e dos seus comportamentos. Eu coloquei homens, gente, porque acaba que a maioria das pessoas que consomem são do sexo masculino, tá? E o usuário acaba sendo dessensibilizado ao que realmente é a violência infligida às mulheres. Perde-se a noção, o prejuízo emocional e a construção de crenças vem nesse ponto. Eu começo a olhar a relação de uma forma que é assim que funciona, é assim que tá o certo, é assim que é gostoso, é assim que é bom. E aí eu peço ficar dessensibilizado diante daquele ato sexual. Colabora também, né, para a comparação do corpo e da performance. Aí tá uma mulher ou um homem, né, principalmente o homem, que é o que mais consome, olhando o corpo de outro homem, mas o pênis daquele cara é daquele tamanho, mas ele consegue fazer daquele jeito, mas ele fica tanto tempo em pé, mas ele consegue tanto tempo de ereção. Aí ele começa a comparar.
Eu atendi uma vez um paciente que ele tinha um ritual de como ter a relação sexual dele. Ele só poderia terminar a relação sexual tendo uma ejaculação fora da parceira, porque é assim que mostra no filme pornô, né? Ele teria que ter um jeito certinho da perna, porque se não tivesse uma perna de um jeito peculiar que ele colocava, ele não conseguiria gozar, né? Então teria ejaculação. Então ele criou todo um ritual sobre a performance dele e é tudo baseado na pornografia. Sem contar que a insegurança, a ansiedade, os mitos sexuais, que é assim que tem que ser, é assim que a parceira gosta, eu tenho que colocar a mão no pênis, tenho que masturbar depois que eu tiver penetração, né? Toda uma construção aí, né, que acontece, hipervigilância, a pessoa está tendo relação sexual, ela fica pensando, né, como que eu estou fazendo agora, está sendo bom, está sendo bacana, o jeito que eu estou penetrando, o ritmo está bom, ele fica mais focado no desempenho do que nas sensações prazerosas do prazer. Sem contar que muitas das vezes eles querem posições e lugares que eles possam se olhar, tá? Às vezes tiver um espelho, né, ou um jeito que possa olhar a penetração, também essa condução de crença sexual aí. Diminui o prazer, disfunções sexuais são variadas, até mesmo diminuição do desejo, diminuição anorgasmia, dificuldade de ter orgasmo, né, impotência, né, dificuldade da ereção, e aí a mudança do momento da ejaculação variável, acontece de todos, já vi de todas as funções, eu já vi um efeito na pornografia. Transtornos emocionais, o que a gente vê muito é a ansiedade, né, e a ansiedade de desempenho, também é a que aparece bastante, que vem ligada aí à performance sexual. E aí eu quero trazer um ponto para vocês, que é o script sexual, né, que vem uma ideia de como tem que acontecer a relação sexual, né, todo um planejamento, uma ação e um método como vai ser a atuação sexual dessa pessoa. Ela cria todo um script, né, e ele vai dentro das fantasias sexuais, os planos sexuais, as regras que eu tenho que ter na hora de fazer o sexo, né, como que eu experimentei, como que eu vi que aconteceu, eu tenho que repetir, né, então com quem que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como que vai acontecer, aonde, qual posição, tudo é criado, né, com essa crença sexual, pelo script sexual, e aí a gente vai ver, então, que tem muitas vezes que uma condução quase representativa 100% da pornografia. E o impacto sobre o relacionamento amoroso é o último impacto que eu vou trazer para vocês, que é mostrar como que a pornografia atrapalha na relação. Carvalho e Mello, né, que é o livro Conversa Íntima, que eu gosto bastante, tem uma citação muito bacana que fala o seguinte: a utilização de imagens pornográficas como meio de despertar o desejo, lembra que eu falei? As pessoas olham para começar a ficar excitadas, para aprender a fazer sexo, né? Então, usar imagens pornográficas como meio de despertar o desejo em uma relação sexual conjugal levará à desarmonia, afastamento desse casal, né? E a mulher vai deparar com seu parceiro emaranhado com o uso da pornografia, como ela se sente? Frustrada e, sim, insuficiente. Eu não sou bom tudo que ele precisa, eu não dou o prazer que ele quer, eu não tenho o corpo que ele quer. Sem contar, os prejuízos são enormes para essa mulher, questão de confiança, estima de si mesma, né? Performance sexual, muitas das vezes diminui o desejo dessa mulher, ou ela se desvaloriza e começa a aceitar toda a parte sexual que o parceiro levar, por insegurança e medo de perder esse parceiro. Né? Então, ela vai se sentir frustrada, insuficiente, cria desconfiança, né? E ela fica ali pensando, será que ele está comigo pensando só em mim? Ou ele está ficando comigo pensando na outra mulher, em outras posições, e mulheres que ele viu no vídeo? E essa mulher, ela desconecta no momento do sexo, ela começa a não ter uma resposta sexual agradável, e ela, muitas das vezes, não vai conseguir chegar ao ápice sexual, que é o orgasmo. Então, já teve desarmonia, já atrapalhou essa relação sexual aí. Não passa uma percepção enganosa sobre o relacionamento, sobre a atuação na relação sexual, sobre respeito, que foi como mostrei na desvalorização do outro, né? Também, e como tratar o outro. Olha que interessante, né? O relacionamento amoroso, né, conjugal ali, ele vai ter um grande prejuízo que, principalmente, é difícil saber que naquele momento da conexão sexual só tem duas pessoas fazendo sexo. Por que eu falo isso? Porque tá o homem, a mulher
e aí eu vou pegar no homem que consome pornografia, o homem levando todo aquele conteúdo pornográfico para essa relação. Então, ele não está fazendo sexo só com a sua esposa, com essa parceira. Ele está levando todas as mulheres, né, ou às vezes até outros homens, que também já vi isso no consultório, homens que ficam idealizando estarem com outros homens, nessa atividade sexual. Então, não é só duas pessoas que estão fazendo sexo ali. Ele está levando todo esse conteúdo, né, da pornografia para a atividade sexual. Outro impacto é a objetificação, né, olhar o outro como objeto, ele que vai me realizar, ele que tem que fazer tudo do jeito que eu quero, não tem ali a valorização, o respeito, o carinho, né, é um sexo muito bruto, na maioria das vezes, né, não tem uma carícia ali, né, afetuosa, e o afastamento emotivo, né, principalmente quando a parceira sabe que o homem está consumindo pornografia, um grande ponto é o que eu falei, trabalha assim o luto, né? Será que ele só está olhando pornografia? Será que ele não conversa com outras mulheres? Será que ele não tem desejo de mais? E aí, olha como que diminui a admiração, o respeito, o sentimento. Então, afasta esse casal em grandes pontos aí. Okay? Então, interessante pensar que a pornografia, ela não pede para demandar nenhum investimento. Né? Essa pessoa que consome, ela consegue ter prazer fácil, ela não precisa de lidar com o seu próprio corpo, o outro vê, ela não precisa de ser educada com o outro, carinhosa, ela não precisa de ter uma boa performance, ela está sozinha, ela tem prazer sozinha, né? Ela consome pornografia ali e coloca toda essa questão segura, né, de como eu conduzo a minha satisfação sexual. E um outro ponto que eu vou trazer para vocês postam, né, apresenta em um casal vivendo uma relação saudável, a dopamina tem o efeito de gerar atenção um no outro. Então, um casal que não consome pornografia, nenhum consome pornografia, a dopamina que vem ali pela relação sexual, né, e das vivências que essa pessoa tem, vai gerar atenção um no outro, e essa pessoa consegue trabalhar aqui uma relação mais saudável, até deixar os pontos negativos de lado, né, e que vai ajudar nessa relação a ficar duradoura. Mas, se tem o uso da pornografia, né, que vai ter essa mudança, então, do jeito que é utilizado esse neurotransmissor, o foco não vai estar na parceria, vai estar aqui nas imagens que assiste. Então, vai colaborar para depender quimicamente das imagens. Então, já não é só duas pessoas que relacionam, é duas pessoas e todo o conteúdo pornográfico, né, que ele está ali sendo sempre relembrado na mente de quem consome. Então, outro ponto, né, apresenta que homens comprometidos que tendem a preferir a pornografia ao sexo real. E isso atrapalha muito as relações, o casamento, né, ou outras vivências, né, ou namoro, noivado, que seja. Por quê? Imagina, eu prefiro estar tendo sexo virtual, ter prazer pela pornografia, do que com a minha parceira. Então, porque lá tem muito tipo de mulher, muitas formas de ter sexo, muitos corpos, muitas formas de expressar o prazer sexual, que a pornografia é muito diversa, né? Ao mesmo tempo que eu estou vendo uma mulher com um seio pequeno, eu estou vendo uma mulher com seio grande, eu estou vendo uma posição diferente que a minha parceira não conseguiria ter, né? E aí, essa diversidade, né, atrapalha no relacionamento amoroso. Então, não tem esse investimento que eu falei agora, né, emocional, sexual, de tempo, de comunicação e tudo mais que possa precisar. Então, fica o resuminho aí para vocês, né, que a gente está passando o nosso tempo aí, que é a contribuição negativa da pornografia, né, a atuação da mulher no cenário sexual, a inconexão de uma sexualidade real versus... Pulei, gente, desculpa. A encenada, né, e nos relacionamentos amorosos, a educação sexual distorcida, essa construção de script, a capacidade de causar dependência, vício, né, em comportamento obsessivo, deteriorização dos relacionamentos e a sexualidade, idealizar de uma forma aguçada o corpo e o comportamento, né, e uma colaboração para a insegurança, insatisfação sexual, dificuldade de ter relacionamentos sadios, as disfunções sexuais, os transtornos emocionais. E aí a psicoterapia sexual, né, pode ajudar bastante, ok? Vou deixar aqui, rapidinho, para vocês quiserem printar as referências bibliográficas, são 2 telas, ok? Essa é a primeira. E agora a segunda. E tem muito conteúdo, gente, eu usei
20 e poucas referências, e coloquei só algumas aqui. E, bom, foi um prazer estar com vocês, espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouco, né, dos impactos negativos aí. Eu vou fechar a nossa